Abrir a tua palavra lá no Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Se não me engano, foi o primeiro salmo que eu decorei antes dos 3 anos. Ele é um versículo muito conhecido. Nós já ministramos diversas vezes, tanto no culto quanto nas nossas reuniões de oração, porque é um tema extremamente relevante. Mas nessa manhã eu quero falar sobre algumas verdades de provisão, de confiança que Deus tem reservado para você e para a tua família, amém? Então, nós vamos ler lá o Salmo 23 inteiro, estou lendo na NVI, que fala assim: o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por trevas de vale e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Nessa manhã eu quero ministrar algumas verdades, versículo por versículo, de forma bem expositiva, de verdades que nós temos. E a primeira verdade é: o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim. É interessante que isso está sendo narrado lá no Antigo Testamento, onde Deus vai se revelando de várias formas, vai se revelando como o pão da vida, a luz do mundo, o eu sou. Depois Jesus vem: eu sou a ressurreição e a vida, né? Nós temos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E novamente Jesus fala lá no Novo Testamento: eu sou o bom pastor. É interessante que tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, e tudo aquilo que nós lemos no Novo Testamento credibiliza, né? Junta, né? Conecta com o Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia é uma só. Né? Ela tem uma divisão de estudos em capítulos, versículos, livros, mas ela é uma só, e ela precisa ser verdade nos nossos corações. Nesses dias onde a nossa credibilidade talvez tenha sido mudada, nesses dias onde nós sabemos se abre a igreja, se fecha a igreja, se pode fazer ministério kids, não pode, idoso pode, não pode, enquanto nós estamos em todas essas conversas e orações, nós precisamos ter uma certeza: a igreja é do Senhor, e nós iremos permanecer nesse lugar. A tua família pertence ao Senhor, e nada nem ninguém vai tirar desse lugar. Semana passada eu falei sobre Deus que quer cuidar de você como um filho, e essa é uma verdade. Primeiro, Ele se manifesta em paternidade, porque Ele quer cuidar de você. Então essa é uma verdade que Deus fala muito ao teu coração e ao meu. Nós precisamos andar juntos em um rebanho, mesmo que hoje nós estamos sendo um rebanho virtual, mas estamos juntos, conectados num propósito, numa visão, e isso não pode mudar, amém? Essa verdade do que nós cremos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós falamos, precisa mudar. É interessante que Davi, que escreve, depois ele se torna o rei Davi, ele era literalmente um pastor de ovelhas. Então nesse momento ele se refere a ovelhas naturais, e ele traz essa verdade em forma poética para você e para mim. É interessante que, se você for olhar, a ovelha é um animal extremamente dependente, ela é um animal extremamente desorientado. Ela não é igual um cachorro que, quando você solta o cachorro ou o gato, ele volta para a tua casa, né? A ovelha, ela é extremamente dependente. Se ela se perde do rebanho, ela fica totalmente atordoada, e ela é uma presa fácil, né? Para os predadores, porque ela é dócil, ela não luta. E interessante que Deus nos compara justamente a ovelhas, porque Ele quer que você seja dócil, que você dependa, não que você seja desorientado, mas que você procure orientação. Você sabe quem você é sem Jesus, mas com Jesus eu tenho direção, com Jesus eu tenho confiança, com Jesus eu posso estar com o meu firme fundamento no Senhor, na rocha que é Jesus, e desse lugar nós não iremos sair, amém? É uma verdade, e nesse texto nós vemos várias verdades, né? E eu quero falar com você hoje algumas áreas de provisão que o Senhor tem para a tua vida. Fala assim, coloca a mão sobre o teu coração: Senhor Jesus, nessa manhã
eu me proponho a confiar ainda mais em Ti. Senhor Jesus, nessa manhã, eu coloco o meu coração, as minhas emoções, mas também os meus pensamentos cativos a Ti, pois eu sei que só o Senhor tem direção e a confiança que eu preciso. Obrigado, Jesus, que o Senhor nunca vai me desapontar ou desamparar. É isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Então a primeira verdade que nós vemos na palavra, né, no Salmo 23, que é alimento espiritual. Ele fala assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Esse é o papel do pastor. Esse é o papel de andando, né, com as suas ovelhas, procurar o lugar de segurança, mas encontrar um lugar de provisão de alimento e água. Sem alimento nós podemos passar alguns dias, mas sem água nós não conseguimos. E é interessante que a palavra de Deus sempre fala sobre um lugar de provisão que nós encontramos na presença de Deus, juntamente com o rebanho, juntamente com os nossos irmãos. E nesse dia eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, se você ainda não faz parte de uma célula, se você ainda não faz parte da família Siloé, Deus te chama hoje, quer te plantar numa nova família. Eu quero, aqui embaixo vai estar aparecendo uma forma de você poder se conectar conosco, e nós queremos te convidar para você realmente fazer parte, não apenas olhar um culto, mas frequentar e entender tantas coisas que Deus tem falado com os nossos corações. Deus tem falado, né, sobre unidade, sobre alimento, sobre provisão, e talvez hoje você não encontre o alimento, a provisão, porque você tem andado sozinha. Nesse dia, Jesus te chama: vem andar comigo, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Ele já morreu na cruz por amor a você, por amor a mim. Então por isso que nessa manhã, faça um compromisso de voltar para a casa do Pai, ou faça um compromisso de conhecer quem é esse Pai amoroso, quem é esse Jesus que me salvou, quem é esse Jesus vitorioso, quem é esse que me promete pastos verdejantes em meio à seca, pastos verdejantes, águas tranquilas em meio ao deserto. É uma região extremamente desértica, mas mesmo em meio ao deserto, você e eu encontraremos águas tranquilas. É um lugar de deserto, é um lugar de tempestades, é dias de luta, dias que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas eu e você precisamos estar firmados em Deus, porque Ele jamais muda. Amém? Deus não muda, mas Ele está sempre em movimento. Então por isso que eu quero te convidar nessa manhã a olhar para Jesus. Lá em Deuteronômio 8:3 fala assim: não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca do Senhor. É uma grande verdade que nosso alimento natural é importante, mas o nosso alimento espiritual é fundamental. Não viva numa escassez espiritual, viva se alimentando da palavra de Deus. Quarta-feira nós tivemos um turno de oração e intercessão tão tremendo, e entre várias coisas foi falado sobre um rio, e combina totalmente com essa palavra, lá em João 4,14, fala assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Amém? Se você até hoje estava no lugar de escassez, o Senhor Jesus quer declarar que beba da fonte, se alimente da fonte verdadeira, e você, do teu interior fluirão rios. Quer dizer, da tua vida, você não apenas sairá da escassez, não apenas sairá de um deserto, né, vivo, intenso, mas tem algo a jorrar para a tua família, jorrar no teu emprego, jorrar na tua vizinhança, que é a palavra de Deus. E é esse lugar de provisão, de alimento espiritual que eu e você nos alimentamos, e precisamos entregar a Jesus, para que outras pessoas também reconheçam que Ele é o nosso alimento, que nossa vida é restaurada. Então, em dias de medo, troque o medo pela palavra de Deus. Amém? Quando vierem medos, incertezas,
defesas, pensamentos. Troque todas as mentiras, todas as inverdades, todas as dúvidas pela palavra de Deus, pois ela é e continuará sendo o nosso firme fundamento. Amém? Então a primeira verdade que nós encontramos ali no Salmo 23 é sobre alimento espiritual. A segunda verdade nós encontramos que é descanso. A segunda provisão que o Senhor Jesus quer entrar na tua vida hoje é descanso. O versículo 3 fala assim: refrigera a minha alma, ou na NVI, restaura-me o vigor. E eu quero ficar por enquanto só nessa primeira parte do versículo 3, restaura o teu vigor. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, lance sobre o Senhor, lance sobre Jesus a sua confiança, lance sobre Ele as tuas dúvidas. Ali a palavra de Deus em Mateus 11, 28 a 30, fala assim: venham a mim. Quer dizer, mesmo cansado, Deus pede um posicionamento. Você está cansado, você não encontra descanso, você está procurando esse lugar, então vá até Jesus nessa manhã e fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Circula na tua Bíblia: descanso para as nossas almas. Querido, você conhece essa verdade? Você toma posse dessa verdade? Você pode dar um brado de júbilo ao Senhor na tua casa, e o versículo continua assim: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus quer tirar todas as mentiras sobre a tua mente. Nessa manhã começa a elevar a tua fé num nível novo, começa a olhar para o firme fundamento da tua fé, começa a declarar: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou triste, eu estou incerto, eu estou com medo, mas o Senhor já venceu todas essas coisas na cruz, por amor a mim, por amor a você. Amém? Eu lanço as dúvidas, eu lanço os meus fardos, eu lanço tudo aquilo que está pesado hoje. O que está pesado hoje no teu coração? É incerteza de amanhã? É um problema no teu casamento? É um problema com os teus filhos? É um problema na tua saúde? Nós iremos orar daqui a pouco sobre essas verdades, nosso cartão de oração. Mas o que era pesado precisa se tornar leve a partir de hoje, em nome de Jesus. Comece a lançar sobre Jesus o teu fardo. Lance sobre o Senhor. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Se você hoje está vivendo uma vida de turbulência, se hoje você está vivendo uma vida onde parece que você viveu o dia inteiro e você vai dormir mais cansado do que se acordou, você acorda mais cansado do que você dormiu, você começa a entrar nesse ciclo, acorda, querido, vá para os braços do Senhor. Acorda, minha irmã, saia desse lugar e vá para o lugar onde Deus te chamou, que é descansando. É nesse lugar onde eu e você depositamos a nossa confiança em Jesus, onde as nossas emoções dão lugar para a voz do Senhor, onde os meus pensamentos, onde as mentiras, onde aquilo que eu aprendi, onde aquilo que minha confiança estava firmada. Talvez você fez planos. Hoje eu estava vendo no nosso calendário, eu falei assim: hoje era para ser nosso batismo. E nosso coração fica pesado, que nós fizemos planos, nós tínhamos uma agenda firmada, mas nesses dias uma das coisas que Deus tem nos ensinado é: os planos vêm de mim. A prioridade é minha. Eu quero tudo do teu coração. Comece a voltar o teu coração ao Senhor. Tira tudo aquilo: mas eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu ia tirar férias, eu ia casar, eu ia não sei o quê. Começa a falar: Senhor Jesus, eu descanso. Você pode levantar tuas mãos nessa manhã e falar assim: Senhor Jesus, eu descanso nas tuas presenças. Senhor Jesus, eu descanso nos teus braços de amor. Senhor Jesus, nessa manhã, eu entrego todo o meu jugo, eu entrego todo o meu fardo e tudo aquilo que pesa sobre os meus ombros. E quero depender de Ti, Senhor, porque Tu és o meu bom pastor. Amém? É uma verdade que eu e você precisamos ter. Provisão do Senhor sobre a tua vida.
não ande mais só, mas comece a se conectar com uma grande família, uma família abençoada, que quer servir a tua vida, que quer que você seja curado nesses dias e seja plantado nesse lugar, porque quando nós estamos juntos, a unidade começa, a fé começa a brotar, começa a fervilhar. E sabe, queridos, em meio a todas as dúvidas, o Senhor Jesus nos dá a direção, que é a terceira provisão que nós encontramos no Salmo 23. Ali no final do versículo 3, fala assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. É uma verdade que eu e você precisamos ter direção, apontar a direção, você saber que mesmo quando você passar por dias de tribulação, que é o que nós estamos vivendo, em meio às tempestades, a mão do Senhor está com você e sobre você, amém? Nós lemos recentemente um outro texto de Davi que fala assim, que a mão do Senhor me cerca por trás e por diante, e sobre mim coloca as tuas mãos. É muito interessante que fala sobre algo que vai nos cercando como uma proteção, não como uma punição, mas uma proteção que vai à tua frente, mas também guarda a tua retaguarda, querido. É nesses dias que nós precisamos falar: Senhor Jesus, eu não sei, eu estava passando por isso, eu precisava fazer isso, eu precisava fazer aquilo, mas agora eu confio em Ti. Onde talvez todos os seus sonhos foram desmoronados, nós precisamos entender, a direção vem do Senhor. Isaías 30, 21 fala assim, mesmo quando versículo 30, 21, quer que você se volte para a direita, quer que você volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam. Dependendo da versão vai falar: este é o caminho, andai por ele. E essa é uma verdade que Jesus quer nos ensinar nesses dias, a sermos mais dependentes. Os cultos vão começar a voltar de forma gradativamente, mas o aprendizado dessa quarentena não pode cair por terra, amém? Noções de higiene, noções de comportamento, de espaçamento público, isso são coisas que nós precisamos levar pela vida para que isso não aconteça novamente, amém? Mas também princípios espirituais, direções espirituais precisam ser marcadas, ser marca sobre a tua vida, sobre a direção. Olha, eu não sabia onde andar, eu fui para a presença de Deus e Ele me mostrou um caminho, sigam. Hoje Jesus te aponta um caminho, te aponta, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E é uma verdade que Deus quer te mostrar: e eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Assim continua o versículo 4 de Salmos 23. A mão do Senhor está comigo, a provisão do Senhor está comigo. E junto com a direção vem o quê? A segurança. Continuando no versículo 4, né? Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. É muito interessante que nós ouvimos sobre vara fala sobre correção, né? Se você é pai ou mãe, provavelmente você tem um exemplar desse na tua casa. Se você, assim como eu, né, teve pais que amam a presença de Deus, que amam a vidas, que amam seus filhos, você também foi corrigido algumas ou várias vezes, que foi meu caso, com a vara. E vara, quando a gente vê vara, a gente pensa correção, preconceito. Nós vemos coisas ruins que a sociedade muitas vezes tem falado, que a correção é ruim, mas a correção de Deus nos protege, ela nos cerca. Semana passada eu falei sobre o amor de Deus, eu falei que o amor de Deus também nos coloca princípios, e muitas vezes nós achamos que nós estamos sendo sufocados pelos princípios, mas é justamente o contrário, é a proteção do Pai que fala: esse é o caminho, andai por ele. Você sim precisa ir para a presença de Deus, não se basear em palavras de homens, mas corre para a presença de Deus, vê o que a palavra de Deus nos ensina. E a vara fala sobre correção, sobre disciplina, porque nós precisamos ser corrigidos e disciplinados pelo Senhor todos os dias. E o cajado fala sobre a proteção, para acolher, para aproximar. E é interessante que, se você vai olhar de como as ovelhas são cuidadas até hoje, muitas vezes aquela ovelha que sempre sai do rebanho, que sempre está fugindo, o pastor pega justamente o cajado, que é aquela figura bem clássica, que tem tipo um gancho em cima, puxa a perninha da ovelha para perto.
E vai uma, vai duas, e até que muitas vezes ele tem que pegar e virar o cajado e quebrar a perna da ovelha. Nossa, pastor, que crueldade. Nossa, pastor, que horror. Nossa, não acredito que acontece isso. Sim, e é justamente a mesma coisa que muitas vezes Deus precisa nos quebrar. Quebrar nosso ego, quebrar nossa autossuficiência, quebrar áreas em nossas vidas. Mas o mais lindo é o que acontece. O pastor quebra a patinha, só quando é extremamente necessário. Mas ele traz essa ovelha e a cura, e passa o óleo, e prende novamente, coloca uma tala. Se você tem sido quebrado, se áreas têm sido quebradas na tua vida, agradeça a Deus, porque Ele tem um propósito com você. Se teu ego tem sido quebrado nesses dias, dê glória a Deus. É sinal que Ele quer que você seja um homem e uma mulher cada dia mais santo, mais justo, mais irrepreensível. Mas ao invés de se ver como uma afronta, se ver como uma violência, se veja amado e protegido pelo Pai, em nome de Jesus. Amém? Como é importante esse equilíbrio de direção, proteção e correção. A quinta verdade de provisão, a quinta área que nós encontramos de provisão no Salmo 23 é justamente a vitória sobre todos os nossos inimigos. O versículo 5 fala assim: prepara-me o banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, né? Ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Vamos parar ali na primeira parte do versículo 5. O Senhor prepara um banquete para mim na vista dos meus inimigos. Numa outra versão fala assim: prepare-se um banquete para mim, onde os meus inimigos podem me ver. Muitas vezes a gente acha assim, mas espera um pouquinho, por que Deus quer que eu sente com os meus inimigos e me honrar na frente deles? Muitas vezes é para que nós aprendamos a exercer perdão. Mas sobre essa outra ótica também vai ter momentos onde eu e você vamos ter que sentar com os nossos inimigos e perdoar. Talvez não sentar de uma forma física, mas de uma forma emocional, de você liberar perdão e ser perdoado. Amém, queridos? Mas também fala sobre um lugar onde gradativamente, quando você escolhe estar aonde? Você escolhe estar debaixo de uma cobertura espiritual. Você escolhe estar debaixo de um bom pastor. Você permite ser corrigido por ele. Você permite que ele te dê direção. Você permite que toda a provisão vem do Senhor e você reconhece esses princípios. Depois que todos eles acontecem, vem essa verdade: o Senhor quer te honrar. Não troque as ordens, a Bíblia é muito clara. Primeiro nós precisamos entender quem Deus é, entender qual é o nosso papel de filho, entender qual é a nossa missão como filhos do Senhor. Permita ser pastoreado, permita-se ser corrigido, permita-se ser direcionado pelo seu bom pastor nessa manhã, para que você seja honrado no tempo certo. Um banquete fala-se sobre fartura, fala sobre provisão, fala sobre amor do Senhor. E para que nós precisamos passar por isso? Para que essa área nós precisamos crer nessa verdade? Porque nesses dias, pode ser que tudo esteja sendo abalado perto de você, mas você vai declarar: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas como que você tem paz em meio a tudo isso? Jesus tem sido a minha paz. Mas olha, está acontecendo isso, o fulano foi desempregado, Mas eu sei que nenhum justo, nenhum sequer mendigará o pão. Amém? É voltar a nossa confiança para Jesus, é voltar os nossos olhos para as coisas do alto, olhar para o autor, o firme fundamento da nossa fé, amém? Que está no alto, que Ele olha para você, que Ele quer te cercar de amor, de proteção nesse dia. Comece a ver que você é um privilegiado por ter escolhido ser filho e filha de Deus. E você declara: em meio aos seus inimigos estão vindo. É Deus que está preparando um banquete. Os inimigos estão vindo, mas é Jesus que é quem os convidou. E você vai falar o quê? O meu pastor cuida de mim. A minha casa está firmada na rocha. E começa a declarar essas verdades. Porque quanto mais eu declaro verdades bíblicas, mais os inimigos começam a ser destronados. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do ar. Não é contra pessoas que nós lutamos.
não é em pessoas que nós depositamos a nossa confiança, amém, queridos? Mas é voltar a nossa confiança em Jesus. E quando as pessoas vierem, que hoje podem ser inimigos, seja uma voz profética e declarar que Deus tem sido bom com você, para que ele encontre salvação e vida, amém? Esse é o nosso propósito, amar a todos, amar o próximo como a nós mesmos. Isso fala sobre inimigos. Ame, sirva com um testemunho vivo e verdadeiro de quem Deus é e que nada está faltando e nada faltará sobre você. É por isso que nós começamos, a partir dessa quarta-feira, a nossa quarta solidária, né? Que nós ainda, nesse período onde nós não vamos voltar ainda 100% como igreja, você tem um dia, do meio-dia até as 8, 8h30, a partir dessa semana, para você poder vir trazer 1 quilo de amor, né? Algo que está na tua casa, né? Algo que você recebeu e é abundante sobre você, não sobra, algo que é abundante, você traga na casa do Senhor, para nós podermos servir outras pessoas. E também ao longo da quarta-feira, né? Você possa vir também de forma presencial aqui na igreja, para trazer teu dízimo, trazer tua oferta, amém, queridos? Para que você também faça o teu compromisso, reafirme o seu compromisso com Deus também nesse dia, para que você possa ser amado, para que você possa ser pastoreado e que você também faça parte desse time de bênçãos, de suprimento do favor do Senhor. Continuando ali, a sexta área que nós vemos é a unção. Unge minhas cabeças com óleo e o meu cálice transborda. É interessante que não fala sobre uma porçãozinha de óleo, uma coisinha pequena, mas fala sobre um transbordar do Senhor. Davi, ele foi ungido 3 vezes, primeiro sobre a sua casa, depois sobre a sua região, para depois ser ungido como rei de todo Israel. Quanto mais Davi se colocava debaixo da proteção de Deus, quanto mais Davi reconhecia que Deus é o nosso pastor, mesmo sendo ungido como rei, mais ele recebia unção, mais poder, mais autoridade. Meu amado, minha amada no Senhor, quanto mais você troca as mentiras pelas verdades bíblicas, mais unção virá sobre a tua vida, mais óleo. O óleo no Antigo Testamento falava sobre unção, mas também falava sobre cura, sobre bálsamo, sobre algo que vem realmente para curar, para cicatrizar, para selar áreas em nossas vidas. Toda vez que você diz sim para Jesus, você está aumentando o óleo sobre a tua vida e trazendo uma porção de graça sobre o teu lar e sobre as tuas gerações, amém? O que é unção? Unção é tudo que vem de Deus, é tudo aquilo que nós não somos capazes de fazer, os dons, os talentos, a forma de você contribuir, a forma de você zelar com os teus dons, os teus talentos. Ao longo dessa semana nós vamos precisar de um mutirão de homens e mulheres para te vir, arrumar todas as cadeiras e higienizar tudo, e isso nós vamos ter que fazer de forma muito mais intensa a partir de agora, com a volta dos cultos. Você pode ser uma resposta para isso, amém? Você é uma resposta, quando você decide falar assim, olha, eu talvez não possa fazer isso, mas eu consigo vir arrumar uma cadeira, eu consigo passar um pano com álcool 70 nos bancos, né, nas cadeiras, perdão. Você está sendo resposta do Senhor, você está recebendo uma porção de graça e o Senhor deposita uma outra porção de graça e de unção sobre a tua vida, e é isso que Deus tem reservado para você. O pessoal do louvor já pode subir, por gentileza. Estabeleça nesses dias, né, de dúvidas, de incertezas, estabeleça o reino aceitável do Senhor. E sabe como você pode fazer? Toda semana nós temos recebido testemunhos poderosos daquilo que Deus fez por meio dos cultos. Porque nós somos bons? Não. Porque o louvor é bom? Não. Mas porque Deus é bom. E muitas vezes você justamente pegar uma palavra como essa e enviar um link de uma forma tão simples para uma outra pessoa, e você amar a vida dela e declarar, eu creio nas promessas do Senhor, eu creio que unção virá sobre você, eu creio que a provisão do Senhor virá sobre você, eu creio que aquilo que hoje é escasso virá sobre você até transbordar. Eclesiastes 9:8 fala assim, em todo o tempo sejam alvas as suas vestes e jamais falte o óleo
óleo sobre a sua cabeça, né? Em outras versões fala assim, esteja sempre vestido com uma roupa de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Essa é uma verdade que eu e você precisamos ter para que haja o favor do Senhor, que haja a bondade do Senhor, a misericórdia, que está lá no versículo 6, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da sua vida. Amém? Esse é um compromisso. Quanto mais eu recebo, graças ao Senhor, quanto mais eu trabalho na obra do Senhor, quanto mais eu sirvo vidas, quanto mais eu abro mão daquilo que eu acho e sirvo aquilo que Deus me ensina, ando pelo caminho que Ele me ensina, literalmente as bênçãos do Senhor, o que? Te acompanharão, te seguirão. Você quer isso? Amém? Sim ou não? Amém? Você pode dar um brado de júbilo ao Senhor e falar assim, Senhor Jesus, nessa manhã eu tomo posse que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias na tua vida. Essa é uma promessa do Senhor sobre você, uma promessa que está escrita na palavra de Deus. E eu quero te convidar a você pegar o teu cartão de oração, que nós queremos orar agora especificamente sobre bondade e misericórdia, sobre um favor sobre a tua vida. Não é porque nós merecemos, mas porque Deus é bom, porque quando nós nos aproximamos, mesmo de forma tão pequena, quando nós somos fiéis, mesmo de uma forma tão pequena, perto quem Deus é, bondade e misericórdia me seguirão, me acompanharão, bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da tua vida. Amém? Se você está sentado, eu quero te convidar a você ficar em pé como um guerreiro, e nós queremos orar nessa manhã sobre essa verdade. Nós queremos orar sobre áreas de cura na tua vida. Pastora Carla, vem por gentileza. Enquanto nós queremos acompanhar, eu quero te convidar a você realmente pegar o teu cartão, e nós queremos orar sobre a tua vida familiar, sobre o teu casamento, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças, sobre a tua área ministerial, em nome de Jesus.